Olá pessoal, hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas Portadoras de Deficiência. Precisamos lembrar que essas pessoas elas fazem parte da nossa sociedade e que elas precisam ser respeitadas e que precisam ter políticas públicas para que elas possam viver junto com a gente de forma digna. Várias são as lutas e várias são as deficiências que existem. Deficiências físicas, deficiências intelectuais, enfim. E precisamos fazer com que a nossa cidade ela esteja adaptada para que essas pessoas elas tenham sua liberdade e sejam integradas ao nosso convívio. Hoje, nós não temos uma política pública bem definida para essas pessoas. E precisamos ter políticas públicas, sim, afirmativas e que possam fazer com que essas pessoas sejam inseridas no nosso convívio de forma que elas não se sintam diminuídas. Enfim. E tem pessoas que precisam de cuidados especiais, que precisam de pessoas capacitadas na área de saúde e na área de educação, para que a gente consiga fazer com que essas pessoas sejam atendidas. Dentre as coisas que nós lutamos e que o município precisa prover essas pessoas, nós precisamos qualificar os profissionais da área de saúde e educação com práticas com evidência científica. Falando na questão específica da deficiência intelectual, nós precisamos de fonoaudiólogos e educadores com formação em comunicação alternativa. No caso, o PECS, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, que é um sistema que ajuda as pessoas que têm dificuldade de comunicar através da fala, que elas possam se comunicar com a gente através de figuras. Ele equivale à voz do aluno, que o aluno ele possa ter sua própria voz. Outra coisa que nós precisamos é uma pessoa profissional em fonoaudiologia com formação em prompt. O prompt ele é uma abordagem multidimensional de tratamento para as alterações de fala. Então, você tem algumas pistas, né? Sempre o objetivo para que as crianças elas possam controlar a articulação da fala. Também precisamos de fonoaudiólogos com especialidade em distúrbios alimentares, algo que é muito comum nas pessoas que têm transtorno do espectro autista. Também outra coisa que nós precisamos chegar e cobrar da prefeitura é que ela capacite professores na área de análise de comportamento, no ABA. E que esse ABA, embora muitas vezes é usado para o autismo, ele também ele pode ser usado para as pessoas com síndrome de Down, com déficit intelectual e também idosos que podem estar perdendo algumas habilidades. A análise comportamental aplicada, ela pode incluir muitas áreas de habilidades diferentes, como comunicação em linguagem, habilidades sociais, autocuidado, tomar banho, ir ao banheiro, brincadeira e lazer, habilidades motoras e aprendizagem e habilidades acadêmicas. Outros profissionais que a prefeitura precisa são de terapeutas ocupacionais com formação em integração sensorial. Então, essa integração sensorial, quem pode se beneficiar disso? Crianças e adolescentes que tenham dificuldades de atenção e concentração, necessidade exacerbada de se movimentar, por vezes com comportamento de risco, para machucar-se, movimentos repetitivos para a produção de sensações, dificuldades em eventuais ações e brincadeiras que crianças e adolescentes da mesma idade realizam, dificuldades de coordenação motora global, que podem ser desajeitados, estabanados, dificuldade em controlar a força de seus movimentos, dificuldade de seletividade alimentar e também dificuldade em tarefas como se vestir e se banhar, entre outras coisas. O ideal seria que a prefeitura tivesse uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e profissionais da análise de comportamento. Isso é algo que precisa ser desenvolvido junto a profissionais e educadores com conhecimento em ABA.
Então, uma criança com autismo e outra deficiência, ela aprende de forma diferente e tem habilidades que precisam ser desenvolvidas. E o poder público ele precisa prover a população disso. E outro profissional também que a prefeitura precisa contratar e considerar no meio para poder integrar essas crianças, esses jovens, é uma psicomotrista. Por que precisamos de ter uma psicomotrista? Porque a psicomotricidade infantil ela é uma base fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Quando as habilidades psicomotoras dos pequenos estão bem desenvolvidas, o processo geral de aprendizado ele pode ser mais facilitado, reduzindo alguns entraves nessa jornada, que normalmente as pessoas com deficiência intelectual elas possuem. Então, nós temos que ter uma atenção especial para as pessoas que tenham essa deficiência. Nós temos que ter prédios e edifícios que sejam adaptados para que essas pessoas elas possam circular de forma livre, e nós precisamos de ter instrumentos, mecanismos de educação e mecanismos de saúde voltados para esse público específico. Afinal de contas, existem muitas pessoas na nossa cidade que dependem de outras pessoas para poder se locomover, para poder fazer coisas básicas, tomar banho, almoçar. Então, por isso que é importantíssimo o engajamento da gente nessa luta. A luta da pessoa com deficiência é uma luta da sociedade, é uma luta nossa. Precisamos fazer com que todas as pessoas elas sejam integradas no nosso convívio. Precisamos muito fazer com que elas se sintam livres, que elas tenham liberdade para ir e vir, e que elas tenham autonomia o máximo possível para que elas possam se desenvolver junto com o resto da sociedade. E que elas tenham autonomia para que possam se desenvolver plenamente. Que as pessoas com deficiência elas sejam lembradas não só nesse dia, que elas sejam lembradas sempre. Que tenhamos políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e que elas possam se sentir integradas à sociedade, que elas consigam ter liberdade e autonomia. Obrigado.